Olá, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos a mais um Mãe-Estar. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental na gestação e baby blues, que é uma condição hormonal que acomete mais de 50% das mulheres no pós-parto. Então é com muito prazer que eu trago para vocês hoje a doutora Vera Tess. Ela é médica psiquiatra e responsável pelo ambulatório de gestantes e puérperas do Instituto de Psiquiatria do HC. Bem-vinda, doutora Vera. Obrigada. Então, o que é essa história de baby blues? É extremamente frequente, a maioria das mulheres tem. O que é? Uma alteração de humor, eu brinco um pouco uma TPM, que tem vários sintomas, mas em geral é mais labilidade, a mulher fica muito sensível, então mais irritada, lábio, chorosa, vem um monte de pensamento assim, não vou dar conta, não vou conseguir, muito medo, muita insegurança. Pela literatura aí mundial, de 50% a 85% das mulheres têm alguns sintomas. Algumas têm mais intenso, outras muito de leve. Em geral, começa a partir do segundo, terceiro dia do pós-parto. Caos hormonal, porque na hora que o bebê nasce, os hormônios da gestação, a progesterona e o estrógeno, despencam. E com a descida do leite, você tem um aumento abrupto da prolactina e da ocitocina. Então, todos os hormônios que têm uma ação direta no sistema nervoso central produzem esse caos. É um caos. Né? Caos hormonal, caos afetivo, enfim, todas as emoções, todo o significado que tem, né, o nascimento de um filho. E outro fator importante é a privação de sono, né? Isso é um fator, talvez, mais compensador. Eu até comecei o programa, né, contando sobre a minha vivência do baby blues. E eu lembro que o meu ginecologista não tinha falado sobre baby blues. Eu tinha ouvido falar com colegas psiquiatras, psicólogos. Eu achei importante saber sobre o que era e eu me preparei para. Então, primeira pergunta em geral, realmente os ginecologistas obstetras não costumam falar. E eu imagino, deveria ser importante, né, falar isso para a mulher. Em geral, a maioria absoluta não comenta nada. Enfim, durante a gestação mesmo, a saúde mental, então, como que a mulher está, quer dizer, uma mínima investigação de depressão na gestação, de uma ansiedade mais importante na gestação, não é feita. Então, dentro de um pré-natal tradicional, né, protocolar, não tem nenhuma pergunta que investigue a saúde mental da mulher. Essa orientação, ou falar, olha, o baby blues é super comum, pode acontecer isso, também não. E aí tem um segundo quadro que é muito mais grave, tem muito mais consequências para a mãe e para o bebê, que é a depressão pós-parto, que também não é falado. Então, na verdade, não é falado nem durante a gestação, nem do baby blues e nem do pós-parto. Além do médico não ter abordado, e eu conversando com outras mulheres em grupos que eu tenho, enfim, muitas delas saíram daquela consulta do pós-parto, 7 dias depois que o bebê nasceu, com um remedinho que eles falaram que era para melhorar alguns sintomas de tristeza e aumentar o leite. O que é esse remedinho que é tão prescrito? O nome químico é Superida. Na verdade, o uso da Superida é um uso brasileiro. É uma coisa engraçada, porque não tem no mundo. E é um uso há muito tempo os ginecologistas usam. Inicialmente eram os ginecologistas, hoje os pediatras sugerem muito para as mães, prescrevem para as mães. O Superida é do grupo dos antipsicóticos, só que para ser um antipsicótico antigo, bom antipsicótico, mas para ser um antipsicótico precisa de doses muito altas. Como tranquilizante, doses mais baixas, quer dizer, de 50 a 100 miligramas. Dá uma ajudada na ansiedade, na inquietação, pode ajudar um pouquinho no sono, não é um remédio que dá sono. Então, ele tem esses efeitos mais gerais que podem ajudar nesses sintomas mais gerais também. Por que a Superida? Porque ela aumenta a prolactina, então ela aumenta a produção de leite. Então, juntaria esses dois fatores, aí daria uma ajudada na ansiedade e ajudaria no leite. Não há uma contraindicação ao uso, hoje em dia a gente sabe, não há uma contraindicação importante ao uso da amamentação, não tem relato de nada com os bebês, né, a maioria absoluta dos bebês. É muito melhor que benzodiazepínicos. Ansiolíticos, que teriam essa função de dar uma acalmada, não podem ser usados na amamentação. Pelo menos para mim, assim, pensar em usar, por mais que sejam doses menores, o antipsicótico, que, de qualquer forma, por mais que não tenha efeito comprovado de prejuízo ao bebê, passa no leite e chega para o bebê. Essa prática, enfim... Não é adequada.
Assim, se eu for pensar do ponto de vista médico, não é adequada. Do ponto de vista farmacológico, não tem indicação de usar uma medicação. O que é fundamental no blues é a orientação da paciente e da família. Primeiro, para ajudar a mulher, né? Então, assim, acho que tem uma questão aí, eu acho muito interessante, tem muitos estudos de quanto que os rituais puerperais, que é a famosa quarentena, e são os rituais nas várias culturas, são fatores protetores para quadros, tanto de blues, mas especialmente pós-parto. Nesse mês, 40 dias, o foco é que essa mãe tem que dormir, amamentar, comer, descansar e cuidar do bebê. O resto, então, todas as funções da casa, se tem outros filhos, quem vai ficar com os filhos, essa comunidade, a família, seja qual a comunidade, tem que dar conta. Isso faz uma diferença brutal. Quando para uma mãe, para uma puérpera que tem esse apoio e que não tem esse apoio. Eu pensava que seria bem tranquilo, assim. Eu falava, eu vou ter o dia inteiro para cuidar do meu bebê, né? Eu vou dar conta. Então eu imaginava que eu não precisaria de uma rede o tempo todo por muitos dias. E aí eu tinha combinado uma coisa com meu marido, a gente recombinou depois. Porque daí minha mãe, que ficaria uma semana, ficou 45 dias. Então eu queria que ela ficasse mais, assim, é engraçado. Em grandes centros, nessa vida, a gente fica muito sozinha e acha que tem que dar conta. É o recado, gente, a gente não tem que dar conta, a gente não dá pra dar conta sozinha, né? Não deve, não precisa. Exatamente. Não precisa dar conta. Precisa. Porque é super importante ter uma estrutura de apoio, como tantos outros momentos da vida, mas este é um momento que faz muita diferença.